Marcos capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. É um texto bastante conhecido, mas eu quero hoje tentar trazer para você algumas coisas referentes a essa passagem. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para poder trazer paz, tranquilidade e calma ao teu coração nessa noite. Amém? Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Repete comigo: e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche teus olhos. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Que ela venha, Senhor Deus, como um divisor de águas para as nossas vidas aqui nesse lugar. Que em nome de Jesus, cada um que entrou aqui possa compreender nessa noite, Senhor, a preciosidade da tua palavra lançada em nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se hoje, de repente, alguém chegasse para você e perguntasse: quem é Jesus? O que você iria responder? Qual seria a tua resposta? De repente, você ia buscar dentro daquilo que você tem de intimidade com Ele, para que pudesse chegar a expressar um pouco daquilo que você vê de Cristo. Talvez você dissesse: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Talvez você ficasse um pouco sem palavras: Ele é aquele que cuida de mim. Mas nós chegamos em um ponto, irmãos, nessa palavra, nessa passagem, de conhecimento. E a grande realidade é que essa pergunta hoje ainda traz uma grande confusão para muitas pessoas. E eu venho aqui hoje perguntar para você de uma forma muito específica e muito pessoal: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Como se Ele manifesta na sua vida a cada dia. De repente você pode orar e pode falar: Jesus é o meu amigo, Jesus é aquele que me guia, Jesus é aquele que me sustenta nas minhas dificuldades, Jesus é aquele que está comigo em todo momento. Só que é interessante porque à medida que você vai caminhando com Cristo, na progressão que você vai vivendo com Ele, a cada momento mais, Ele se revela ainda mais para você. Então eu quero dizer para você aqui hoje, nessa noite, que esse Jesus, Ele quer em todo momento se fazer presente na tua história e na tua vida. Ele quer ter com você um relacionamento, Ele quer ter com você uma intimidade, Ele quer olhar para você no teu secreto e saber o que você está vivendo, saber o que você está passando. Ele quer ter comunicação contigo. Intimidade, irmãos, é algo que em determinado momento nós precisamos virar a chave e passar a ter com Deus. Hoje pela manhã eu falava um pouco a respeito disso daqui, porque intimidade com Deus é se relacionar com Ele, é falar com Ele, é ouvir nele, é entregar a Ele
e é receber dele. E esse texto vai falar um pouco para nós a respeito desse crescimento de intimidade com Cristo. E hoje Deus te trouxe aqui para que você possa crescer em intimidade com Ele. Hoje Deus te trouxe aqui para que você possa compreender quem realmente Ele é na tua história, quem realmente Ele é na tua vida, qual a importância que Ele tem a cada dia mais na trajetória do teu viver. Ele te trouxe aqui para dizer para você que não importa aquilo que você esteja vivendo ou passando, o que importa é que em todo momento da tua história Ele está presente. Ele não abandona você, Ele não deixa você em momento algum. O texto vai dizer para nós, e vai começar dizendo que naquele dia já era tarde. Repete comigo, já era tarde. Já era tarde, irmãos. Já era tarde. Jesus havia conversado com a multidão, havia falado com eles do Evangelho do Reino. De repente, então, ele olha para os discípulos e decide naquele dia lhes ensinar alguma coisa. Decide naquele momento ali passar alguma coisa para eles naquela hora. E sendo já tarde, Jesus olha para eles e fala: vamos passar para outra margem. Vamos mudar de fase, vamos mudar de status, vamos para uma outra localidade, vamos para um outro lugar. Eu acho interessante porque quem faz esse convite é Jesus. Quem faz esse convite é o Senhor. Quem sugere essa mudança de lugar é Jesus. E o que eu acho lindo é que de repente eles olharam e pensaram assim: mas já é tarde, não é hora de navegar. Já é tarde, não é hora de colocar o barco no mar. Já é tarde, não é hora de repente nós remarmos para outra região. Já é tarde, não é hora de nós de repente realizarmos isso. Mas ainda que seja tarde, quando Jesus te pede e você obedece, o teu coração está disposto a fazer. Quem sabe hoje você chegou aqui e de repente a tua situação tem sido uma situação que você tem pensado assim: mas já está tarde, não dá tempo, não tem mais jeito. Se Jesus te trouxe hoje aqui, é porque Ele pode fazer algo novo na tua história, na tua vida, ainda que de repente pareça tarde para você. Quando tudo parece tarde, quando tudo parece acabado, se Jesus estiver na nossa vida, Ele pode fazer algo novo. Ele sempre pode fazer algo novo. Naquele momento, então, Jesus convida eles para passar para o outro lado, para mudar de lugar. Eles despedem a multidão, entram dentro do barco. Jesus vai junto com eles naquele barco e ali eles começam a sua jornada. É interessante, irmãos, porque o texto vai falar para nós que em meio à trajetória que eles estão realizando, em meio àquela caminhada, do nada, de repente, vai surgir uma tempestade. Quando eles saíram do lugar onde eles estavam, eles olharam, estava tudo calmo, estava tudo tranquilo, parecia que não ia acontecer nada. Mas o interessante é que no meio da jornada, no meio do caminho, quando eles pensavam que tudo de repente estava tranquilo, a tempestade vem e assola aquele barco. E é interessante porque eu quero trazer para você hoje algumas coisas a respeito dessa experiência que os discípulos vão viver. Quero trazer para você hoje aqui nessa noite algumas coisas a respeito daquilo que aconteceu com esses homens naquela jornada que eles fizeram. E quem sabe você vai se enquadrar um pouco dentro daquilo do qual nós estaremos falando. Porque aquilo que Deus nos convida a viver é sempre para nos ensinar. Deus nos chama cada dia mais para vivermos com Ele uma vida de aprendizado. E nós só vamos conseguir enxergar a beleza dos montes quando estamos no vale. Só vamos poder compreender que a tempestade passa quando nós passamos por ela e vivemos ela. Mas hoje Deus te trouxe aqui para mostrar para você que não importa
qual seja o momento no qual você esteja vivendo, o que importa é que Ele está contigo e Ele não abandona você. Me ajuda a pregar aí, olha para o seu irmão e fala para ele assim: Deus se importa contigo. A tempestade, ela chegou naquele barco, porque a tempestade, irmãos, ela é inesperada. Hoje, graças a Deus, você tem ainda alguns alertas, né? Alerta laranja, alerta vermelho, e a Defesa Civil se coloca em prontidão, os bombeiros também, e de certa forma você sabe, olha, tem aviso de tempestade, cuidado, as pessoas que moram em áreas de risco, de repente a sirene começa a tocar, eles têm que sair dali, e eles vão para algum lugar, eles vão buscar um abrigo. Só que naquele tempo, irmãos, não tinha nada disso. A tempestade, ela veio de forma inesperada. Eles não estavam aguardando. Eles olharam, não viam nada, não tinha nuvem, não tinha chuva, não tinha nada. E de repente, do nada, surgiu uma tempestade. E aqueles homens começam a ficar preocupados, porque além de ser algo inesperado, era algo que trazia o que para eles? Perigo. Eles podiam naufragar com o barco, poderiam perder suas vidas ali. De certa forma, eles foram surpreendidos por algo que eles não estavam esperando. Então a tempestade, às vezes, ela é inesperada. A tempestade, ela é perigosa. A tempestade, ela é surpreendente. Ela te pega de surpresa. Do nada, você está tranquilo na tua casa, de repente alguém te liga, te dá uma notícia de uma tragédia ou de alguma situação que tira a tua estrutura e você pensa: meu Deus, mas como que isso pode acontecer? E é a tempestade batendo na tua porta. De repente você acha que as coisas estão caminhando bem, está tudo indo tranquilo, e inesperadamente alguma coisa acontece, algum acidente vem e assola a tua vida, assola a tua família, e aquilo que tudo parecia estar caminhando bem começa de repente a parar, a estagnar. Você tem que dar um passo atrás para poder conseguir novamente andar para frente, para poder conseguir fazer as suas coisas. O projeto que você tinha, ele para, porque algo inesperado aconteceu na tua história e você vai viver essas surpresas. São surpresas, irmãos, que acontecem em nossa vida. Nessa semana eu cheguei aqui e eu tive uma surpresa. A igreja cheia d'água, né, tudo sujo. Na quarta-feira viemos para cá, o irmão Roberto, ficamos aqui limpando, arrumando, né, lavando as coisas todas. Mas Deus colocou no meu coração, irmãos, uma palavra. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Ele é aquele que de repente, quando os recursos da terra se esgotam, os céus se abrem para poder abençoar a nossa vida e a nossa história. Com Deus, irmãos, não tem tempo ruim. Com Deus tem aprendizado. Com Deus tem ensinamento. Com Deus tem crescimento. Com Deus tem a cada dia mais intimidade e conhecimento de quem Ele é na nossa história. E esses homens vão aprender isso, porque eles vão viver algo inesperado, eles vão viver algo perigoso, vão viver algo surpreendente. Mas preste atenção, olha o que mais confunde a nossa mente, porque a tempestade ela vem em meio à obediência. Jesus falou com eles: ei, vamos passar para o outro lado. Eles despedem a multidão, eles estão fazendo tudo certo, eles estão no centro da vontade de Deus, eles não estão errando, não estão pecando, não estão em desobediência, não, eles estão obedecendo a voz de Jesus, e ainda assim, em meio à obediência, a tempestade vai alcançar eles. Eu quero que você entenda nessa noite que às vezes, mesmo você estando no centro da vontade de Deus, coisas ruins, irmãos, podem acontecer, coisas inesperadas podem acontecer. Nós não vamos de repente ficar isentos de viver as aflições desse mundo, os desprazeres desse mundo, ainda vivendo uma vida de integridade com Deus. E esses homens vão sentir isso. A tempestade ela vai chegar com Jesus dentro do barco. Jesus não está fora, irmãos. Jesus está dentro do barco. Tem vezes que as coisas acontecem na tua casa e você não entende, sabe por quê?
Porque a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, pertence a Deus. Você pensa, o que está acontecendo? O que houve? Eu estou servindo a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por que eu estou vivendo isso? Se Jesus está presente dentro da minha história. E ainda mais, irmãos, o texto vai dizer para nós que Jesus estava dormindo. Repete comigo: Jesus estava dormindo. O homem Jesus estava dormindo, mas o Deus Jesus tinha ciência de todas as coisas. Existem momentos em nossas vidas, presta atenção que isso aqui é para você, que você olha para os céus e parece que Deus não está nem aí para a tua história. Tem momentos, irmãos, que você pensa: aonde está Deus? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou obedecendo a Ele, eu estou vivendo uma vida de integridade com Deus, eu não mereço isso. Existem momentos, irmãos, que parece que essas coisas dão um nó na nossa cabeça. E nós, às vezes, não conseguimos compreender e entender aquilo que Deus quer falar conosco. Mas olha para mim, que tem algo de Deus para o teu coração nessa noite. Os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos. Os planos de Deus são maiores que os teus planos. Os caminhos de Deus são mais perfeitos que os teus caminhos. Ainda que a tempestade venha, no momento de comunhão tua com Deus, ainda que de repente alguma coisa aconteça e que venha abalar a tua vida física, emocional, espiritual, se é Deus permitindo, é para poder te fazer a cada dia mais crescer na presença dEle e mostrar para você quem é Deus na tua história. Ele não te abandona, meu querido. Ele não deixa você. Um homem chamado Asaf, Salmo 73 vai falar a respeito disso. Ele entra dentro da casa de Deus. Ele fala: bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu tinha inveja dos soberbos. Ele vai fazer aquilo que às vezes nós fazemos. Ele olha e ele fala: o rico não tem aperto na sua morte. Eles zombam de Deus, eles falam de Deus, eles criticam, e eles ainda assim estão vivendo do bom e do melhor. Ele vai dizer que quando ele tentou entender essas coisas, de certo modo, ele ficou perturbado. O seu coração não conseguiu alcançar aquilo que estava acontecendo. Mas tem uma coisa, irmãos, que muda a nossa história nos nossos momentos de dificuldade. Ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus. Quando você entra na presença de Deus, quando você começa a entender não o porquê, mas o para quê de todas as coisas de Deus na tua história, você começa a compreender melhor aquilo que Deus tem para a tua vida. E aquele homem vai entender que o melhor para ele é se aproximar de Deus. É interessante, irmãos, que esses homens aqui, eles vão compreender isso. A tempestade trouxe medo, trouxe pavor. Eles vão olhar e vão dizer: nós estamos perecendo. Quem já sentiu medo aqui, em algum momento da sua vida? Levanta a mão. O medo faz parte, irmãos. E o medo paralisa. O medo, de certa forma, ele tenta fazer com que a nossa fé venha desaparecer. E a tempestade, ela vem, sabe para quê? Para abalar a nossa fé. Ela vem para poder tentar tirar o nosso foco de Deus, tirar os nossos olhos do Senhor. E é interessante que o versículo 38 vai dizer que Jesus estava na proa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Não se importa que pereçamos? Jesus estava dormindo, irmãos. E se você for pegar naquele tempo antigo, essa embarcação, o lugar onde Jesus dorme,
é o lugar de maior vulnerabilidade do barco. É o lugar mais sensível. Eu quero que você entenda nessa noite aqui, é que Deus ele está manifestado na tua área de vida mais sensível nessa noite. O que te traz mais aperto no teu coração? Pastor, são os meus filhos. Ei, Deus está cuidando. Pastor, é a minha família. Ei, Deus está cuidando. Pastor, é a minha saúde. Deus está trabalhando, Deus está cuidando. Pastor, é o meu trabalho. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que se importa com a tua vida. Eles vão fazer uma pergunta: Senhor, tu não se importa? Tu não se importa? O texto vai dizer para nós, irmãos, que naquele momento ali, Jesus vai se despertar. Jesus vai se levantar. Quero profetizar nessa noite, que de repente você chegou aqui achando que talvez Jesus não esteja se importando com você, mas Ele está se levantando nesse momento na tua história, está se levantando na tua vida, está se levantando na tua família. Ele está abraçando você, Ele está dizendo para você: eu me importo contigo, eu me importo com a tua dor, eu me importo com a tua casa, eu tenho carinho por você. Jesus se levanta naquele momento, Ele desperta naquele momento. Sabe por quê? Ele vai mostrar para eles que Ele está presente. Ele está presente, irmão. Ele está presente. E naquele instante, então, o texto vai dizer que Ele repreende o vento e vai dizer ao mar: acalme-se, fique quieto. Ele repreende o vento e Ele vai acalmar o mar. Quando Jesus se levanta na tua vida, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Nós, irmãos, tentamos fazer as coisas do nosso jeito, tentamos fazer na nossa força, tentamos fazer da nossa maneira, mas chega uma hora em que nós não conseguimos. E aí, então, que Jesus vai entrar com o poder dEle, com a graça dEle, com a autoridade dEle na nossa história. Quem sabe hoje você chegou aqui e até a metade da jornada você foi remando, você foi tentando, você foi lutando, mas você chegou, de repente você está vivendo um momento em que a tua força já está indo embora, você não está aguentando mais, mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que quando você clamar pelo Senhor Jesus, Ele vai se levantar para atender o teu clamor. Ele vai aquietar o vento, Ele vai repreender o mar, Ele vai trazer calma ao teu coração. Quando Jesus está presente, irmãos, a nossa alma se acalma. Jesus então olha para eles e pergunta: por que vocês são tão medrosos? Porque ainda não têm fé. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aqueles homens caminhavam com Jesus durante um período de tempo. Eles sabiam que Jesus era um grande mestre, sabiam que Jesus era um grande professor, já tinham visto de repente alguns milagres, mas aquilo dali, naquele momento, foi algo que contagiou o coração deles. Eles tiveram a oportunidade de crescer um pouco mais ainda com Cristo. Eles tiveram a possibilidade de crescer um pouco mais ainda na intimidade com Jesus, no conhecimento de Jesus. Olhe para mim aqui nesse momento. Sabe por quê? Quando a tempestade te alcança, ela não te alcança para derrubar você, mas ela te alcança para te fortalecer. Quando a tempestade vem e bate na tua porta, não é para que você venha viver o pior pesadelo da tua história, não, mas é para que você venha clamar os céus, venha olhar para o Senhor de toda a tua vida e venha ver que Ele está presente na tua vida em meio às tuas tempestades. Aqueles homens vão compreender naquele momento que Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele controla o mar,
Ele aquieta o vento, ainda que de repente ele estivesse dormindo, ele tinha ciência de tudo. Ele é aquele que conhece a tua vida. O salmista vai dizer que ele é aquele que sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Ele é aquele que sabe a palavra que eu vou falar antes que ela chegue na minha boca. Sabe, irmão, Jesus conhece você. De repente, hoje você chegou aqui e você traz coisas em seu coração que muitos de repente não sabem, mas Jesus conhece. Ele sabe como você está, Ele sabe como de repente você tem vivido esses dias, Ele sabe como você tem passado e Ele tem tomado conta de você. Os discípulos vão compreender isso naquele momento. Eles vão entender que Jesus, Ele tem todo o poder para realizar o melhor na maneira dEle e do jeito dEle. Hoje, quando você chega aqui, eu quero dizer para você, não importa aquilo que você esteja vivendo, o que importa é que o nosso Deus tem todo o poder para realizar o melhor na tua história. E termina eles perguntando, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De qual Jesus você precisa nessa noite? De qual Jesus você precisa? Até esse momento aqui, eles tinham um Jesus que era Senhor. Eles tinham um Jesus que era Mestre. Um Jesus que era... Eles tinham um Jesus que ensinava e mostrava para a multidão aquilo que era o Evangelho do Reino de Deus. Mas a partir de agora em diante, eles já vão olhar para Jesus como o Criador dos céus e da terra. Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Qual Jesus que você precisa nessa noite? Como você chega aqui hoje com o teu coração diante dele? Qual é a tempestade que você está vivendo? O que ele precisa hoje acalmar dentro de você? Vivemos dias, irmãos, em que o nosso coração às vezes vive uma grande tempestade. E é o Senhor Jesus quem chega e traz calma à nossa alma. É o Senhor Jesus quem chega e traz calma ao nosso coração. As tempestades, elas são para nos ensinar. Elas vêm mostrar para nós que a cada dia mais nós vamos crescer na presença de Deus em meio àquilo que acontece na nossa vida. Nós tiramos alguns proveitos dessa história nessa noite aqui. Primeiro, vá obedecer ao Senhor Jesus em todo o tempo. Leve Ele juntamente contigo dentro da tua vida, dentro da tua história. O texto vai dizer para nós que eles vão levar Jesus no barco. Convide Jesus para ser o teu companheiro da tua viagem. Leve Jesus junto com você. Não existe nada melhor do que ter intimidade com Cristo, irmãos. Não existe nada melhor do que ter intimidade com Deus. Então leve Jesus para viver uma trajetória contigo, uma vida contigo, para caminhar contigo. Sabe por quê? Ele quer caminhar com você. Convide Jesus para fazer parte da tua história, porque quando a tempestade chegar, Ele vai estar dentro do teu barco. Você vai ter a quem recorrer, você vai ter a quem pedir, você vai ter a quem clamar, você vai ter a quem buscar socorro. E entenda uma coisa, se Jesus está presente, a chegada do outro lado é garantida. Fala com o teu irmão assim, você vai chegar. Você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar. Porque o texto vai dizer que quando Jesus olha para eles, ele fala o quê? Nós vamos passar para o outro lado. Ele falou que eles iriam passar. Não disse o que ia acontecer no meio do caminho. Aí é a diferença. Quando Jesus te dá uma determinada oportunidade de viver uma experiência com Ele, Ele diz que você vai alcançar. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Quem tem sonho do Senhor plantado no teu coração aqui, diga aleluia. Se você tem sonho, tem promessa de Deus para você, você vai alcançar. Mas como isso vai acontecer? Deus vai mostrar para você.
De repente você está vivendo o meio do processo, mas estou no meio da tempestade, estou no meio do momento, estou no meio do mar, a água está entrando para dentro do barco, a situação está complicada lá em casa, chegou lá uma tal de enfermidade, bateu um desespero na família toda, mas Jesus está presente, irmãos, Ele se importa. Jesus está presente, Ele se importa. Ele está olhando para a tua casa, está olhando para os teus filhos, está olhando para a tua vida, está olhando para você. Ele não abandonou você de vista, Ele se importa com você. E no momento certo, quando você clamar, é Ele quem vai trazer a situação sob o controle, para que você possa terminar o teu trajeto e chegar em segurança no outro lugar. Mas que eu estou começando agora. Esse texto mostra para nós, irmãos, o início, mostra o meio e mostra o fim. Ele mostra o início, mostra o meio e mostra o fim. Vamos repetir? Início. No início, Jesus está com eles ali, conversando, está tudo tranquilo. Vamos para o outro lado, vamos sair daqui, vamos para a outra margem. Não tinha tempestade, não tinha nada. Irmãos, o início da caminhada é o melhor que tem. Você está motivado. Já viu o início do ano? Cheio de projetos, cheio de coisas. Vamos fazer, vamos acontecer. Vamos firmes, vamos embora. Vai dar certo. 2023 vai ser o melhor ano da nossa história. Nós vamos. É o início, irmãos. É a motivação, é o vigor, é a ousadia, é o início. Já viu quando o jovem casa? Logo no início do casamento, está motivado, está animado, né? Está contente, vamos embora, vamos ver os filhos, não, vamos construir, vamos fazer, vamos projetar, vai acontecer, Deus vai abençoar. De repente, irmãos, chega no meio, as coisas começam a ficar mais apertadas. Já viu os jovens quando começam na faculdade, quando começam na escola, quando muda de repente de série, quando começa um curso, como é bom, é o início. É tudo novo, eu estou aprendendo, estou ganhando o meu primeiro salário e de repente quando as coisas começam a tomar uma proporção maior, o meio chega, irmãos. A tempestade começa a bater na porta, é o patrão que começa de repente querer cobrar um pouco mais, é a vida que começa a aumentar as responsabilidades. Quem tem menos de 20 anos aqui? Levanta a mão, menos de 20 anos. Tem alguém com menos de 20 anos aqui? Vem aí, gente. Olha só. A gente começa a ver quantas preocupações que nós temos. Você olha para o futuro, você quer alcançar muita coisa. Você quer viver muita coisa. Você começa a se preocupar, porque o presente é o presente da motivação. Mas quando você vai caminhando, vai vivendo, quanta coisa que nós temos para viver, irmãos. E o meio é crucial, porque no meio da tempestade, te assola, você começa a pensar, por que eu saí de onde eu saí? Por que eu não fiquei lá? Por que eu vim para cá? Mas eu quero dizer para você nessa noite, se Jesus está presente, você não vai parar no meio do caminho, você vai chegar no final que Ele tem para você chegar. E o mais importante, Ele vai estar junto contigo, Ele vai estar junto contigo. Eu fico imaginando naquele momento ali, sabe o quê? Eles atravessam a tempestade, chegam na outra margem, o primeiro a descer do barco. O primeiro a descer do barco, na minha concepção, é Jesus. Jesus desce, olha para eles, estende a mão e um por um eles vão descendo. Porque Ele está dizendo, eu consegui fazer com que vocês chegassem até aqui. Hoje o mesmo Jesus está te estendendo a mão para te trazer para fora do barco e dizer, na tua tempestade eu estou contigo, na tua dificuldade eu estou contigo, na tua tribulação não te abandono. Você pode achar que não, mas eu me importo com a tua vida, eu me importo com a tua história, eu me importo com a tua casa, eu me importo com a tua família. Em momento algum eu vou abandonar você, mas no tempo certo eu vou me levantar, eu vou despertar, eu vou aquietar o vento, eu vou acalmar o mar, eu vou trazer calma ao teu coração.
Se coloque em pé nessa noite. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus te trouxe hoje aqui para falar o teu coração, para falar a tua vida. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu sei que existe um Deus que pode acalmar a tempestade do teu coração nessa noite. Eu sei que existe um Deus que pode fortalecer você em meio a esse momento difícil. Eu sei que existe um Deus que te trouxe aqui, que se importa com aquilo que você tem passado. Ele não abandona você, Ele não abre mão de você. Me ajuda aí e fala para o teu irmão: Deus não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Deus não está caminhando contigo para que você venha naufragar. Deus está caminhando com você para que você venha chegar do outro lado, para que você venha vencer as tuas dificuldades. É por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Mas o texto vai dizer: quem é este? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Hoje Ele te trouxe aqui para que você possa tomar posse dEle como o Senhor da tua história, como aquele que de repente vai chegar e vai acalmar o teu coração, vai acalmar a tua tempestade e vai fazer você compreender a cada dia mais que Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo, irmãos. Ele controla todas as coisas. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe a hora que você chega. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe aquilo que o teu coração deseja. E é Ele que governa a tua vida. Deixe que você coloque o teu coração à disposição dEle para viver com Ele intensamente uma história, uma caminhada a partir de hoje na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor com alegria nessa noite?